Hoje nós vamos falar de um filme de terror que tem uma casa muito assombrada. E ela não é assombrada apenas por um fantasma, ela é assombrada por 13 fantasmas. Então, se você também gosta desse filme e quer se aprofundar ainda mais nesse universo maravilhoso e principalmente entender a origem desses 13 fantasmas, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e 13 vezes assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like no início do vídeo e também já coloca um comentário agora no início, já pra dar aquela engajada maravilhosa. Coloca um fantasminha, não, na verdade coloca 13 fantasminhas aqui, que eu vou contar. E se tiver 13 fantasminhas, eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Os 13 Fantasmas é aquele clássico filme dos anos 2000, tanto na caracterização dos personagens, quanto naquela história de terror que era contada na época. Ao mesmo tempo que assustadora, ela tinha elementos de comédia, era um terror mais soft. Porém, o que chama muita atenção nesse filme são essas 13 criaturas que aparecem ao longo do filme e que elas têm um propósito aqui pra trama e é um propósito bem interessante. Esse filme ficou muito tempo fora dos catálogos de streaming, era difícil encontrar ele pra assistir, você tinha que recorrer, né, aqueles recursos que vocês sabem pela internet, ou então tinha que ir atrás de mídia física, e a mídia física desse filme é vendido a um preço muito alto porque não teve muita produção aqui no Brasil e recentemente ele entrou no catálogo da Max, ou seja, logo esse filme vai ficar popular de novo, o que é muito legal. Que aí as pessoas voltam a falar sobre ele, voltam a pesquisar e principalmente querem entender, né, a origem desses 13 fantasmas, que tem uma origem bem bacana. Esse filme é dirigido por Steve Beck, que não tem grandes produções aí no seu currículo, mas ele dirigiu um outro clássico dos anos 2000 que eu pretendo trazer aqui pro canal também, que é Navio Fantasma, que fez muito sucesso. Gosto muito de Navio Fantasma. Se você também gosta, coloca aqui nos comentários. Nesse vídeo, então, eu vou fazer aquele esquema que você já sabe aqui no canal. Eu vou contar a história do filme pra vocês, contar algumas curiosidades e explicar o final, né? Qual que é o plano mirabolante para esses fantasmas, o que essa casa de vidro tem a ver. Então eu vou contar tudo para vocês sobre isso e vou dedicar um tempo para explicar a origem de cada um desses fantasmas. E o legal é que cada um desses fantasmas tem uma conexão com o zodíaco, então cada um representa um signo. E vai ser bem legal vocês, né, descobrirem qual fantasma representa o signo de vocês. Será que tem alguma coisa a ver com a nossa personalidade? Quando o milionário Dr. Cyrus morre, ele deixa para seu sobrinho Arthur uma mansão para o qual Arthur resolve se mudar juntamente com sua família. Porém, o que Arthur e sua família não sabem é que o Dr. Cyrus construiu a mansão com a finalidade de aprisionar 13 fantasmas. Esse filme ele tem um núcleo de personagens bem pequeno, já que ele passa a maior parte do tempo nessa mansão aí que o Cyrus deixou pro seu sobrinho, essa mansão misteriosa. Então eu já vou falar logo desse núcleo de personagens para vocês irem se familiarizando com os nomes. Nós temos o Arthur Criticus, que é o sobrinho aí do Dr. Cyrus, que é interpretado pelo Tony Shalhoub, que quem assistiu Monk, o Detetive Diferente, vai reconhecer esse ator. E aí tem os dois filhos dele, a Kate Criticus, que é interpretada pela Shannon Elizabeth, e o menininho, o Bob Criticus, que é interpretado pelo Alec Roberts. E eles têm uma babá, que é a Meg Bess, interpretada pela Ha Daiga. Outros personagens que aparecem também e vão se tornar importantes pra trama é o Dennis Hefkin, que é interpretado pelo Matthew Lillard, o nosso Stu aí do primeiro filme Pânico. Tem também a Kalina, que é interpretada pela Annabeth David, e tem o advogado ali do Dr. Cyrus, que é o Ben Moss. Esse aqui é o núcleo principal dos personagens que nós vamos acompanhar durante o filme inteiro. O filme já começa com uma cena bem interessante que mostra como o Dr. Cyrus capturava esses fantasmas. Só que a gente não entende muito bem qual era o propósito dele. Mas o que a gente descobre é o seguinte: o Dr. Cyrus, um cara muito milionário, ele tinha esse hábito, né, esse hobby de capturar esses fantasmas. E quem ajudava ele é o Dennis Hefkin, que ele é meio que um médium, então ele consegue descobrir a localização desses fantasmas e ele ajuda o Cyrus a escolher as vítimas, né, que vão pertencer a esse zodíaco negro que eu já vou explicar daqui a pouco. Nesse início também é apresentada a Kalina e o seu parceiro, o Damon, que eu nem falei muito dele aqui no núcleo porque ele morre logo no início. Acontece um acidente aí, né, durante essa captura desse fantasma e o Dr. Cyrus e o Damon, um monte de funcionários ali que estavam participando desse processo, acabam morrendo. E a morte desses dois vai ter uma relevância aí no final da trama. E aí corta pra apresentação da família do Arthur. A gente descobre que a esposa dele, a Jen, ela morreu no incêndio, a casa que eles moravam pegou fogo, eles perderam tudo nesse incêndio. Então a gente vê que eles estão passando por uma situação muito difícil. Ele precisa se desdobrar para conseguir dinheiro, né, para conseguir reestruturar a família. Eles estão ali vivendo a vida, né, daquele jeito, não sei o que, até que eles recebem a visita do Ben Moss, que é o advogado do Dr. Cyrus. E ele vem ali com o testamento dizendo que o Dr. Cyrus morreu e não sei o que, e ele deixou um
vídeo pro seu sobrinho Arthur, que é um sobrinho que ele não teve muita conexão. Pra se redimir, ele deixa a sua casa e a sua fortuna para o seu sobrinho e a sua família. Aí você fala, nossa, que alma bondosa, né? Alma, né? Bondosa. Só que tudo isso é um plano pra algo maior. Então, né, segurem essa informação também. Eles ficam bem felizes porque acabaram de passar por uma tragédia, estão sem grana, então é a chance perfeita de recomeçar. E a gente já percebe que esse advogado, ele sabe alguma coisa, porque ele tem cara de quem tá devendo no cartório. Você olha pra ele e fala, esse cara não é confiável mesmo. Eles vão até essa casa aí do Dr. Cyrus, é uma casa afastada de tudo, então fica 2 horas da cidade, não sei o que, e é uma casa que tá assim, no meio de um bosque, numa floresta, super afastada, e é uma casa toda de vidro. E não só ela é toda de vidro, como nesse vidro tem algumas escritas que a gente descobre depois que é em latim. É uma casa que na época que eu assisti esse filme a primeira vez, eu achava ela maravilhosa. Falei, gente, que casa linda, que incrível, que tecnológica. Mas revendo esse filme recentemente, pra trazer esse vídeo pra vocês, eu falei, nossa, que casinha brega, gente. Nunca que ia morar num negócio desse, mas quando eu era criança e eu vi esse filme a primeira vez, eu achava essa casa o máximo. Estão ali então, né, olhando a casa do lado de fora e tal, até que aparece um cara ali, né, que trabalha pra companhia de energia elétrica da cidade, dizendo que aquela casa tá puxando muita energia das outras casas e ele precisa verificar os disjuntores. Só que você meio que reconhece o rosto desse cara, mas ainda não vou falar quem é, pra gerar um pouco de suspense nesse vídeo. Então daqui a pouco eu revelo a identidade secreta dele. A gente vê que o advogado não tá dando muita trela pra esse cara, né, pra esse funcionário. Ele fala, não tem como você voltar depois, não, eu tô aqui apresentando a casa pra eles e tal. Ele, não, olha, eu acabei de entrar nesse emprego, deixa só eu verificar os disjuntores, depois eu vou embora e tal. E o Arthur, como é um cara super legal, ele fala, não, tudo bem, pode entrar, claro, estamos aqui conhecendo a casa, vem também, já vê isso e resolve esse problema. Todos eles entram na casa. Poxa, nossa vida vai ser bem melhor daqui pra frente, mas não vai mesmo. E no centro da casa tem como se fosse um negócio girando assim, e tem uns símbolos. Até que esse funcionário misterioso, ele desce até o porão pra ver ali os disjuntores. Mas na verdade, esse cara é o nosso querido Dennis Haffkin. Bom, ele está ali tentando descobrir o que é aquela casa, porque até então ele não sabia que o Cyrus tinha construído essa casa. Ele tá ali justamente para descobrir isso e principalmente pegar o dinheiro que o Cyrus deve para ele, porque o Cyrus deve muita grana para esse cara. E o Dennis, ele tem um óculos, né, meio especial, que tem uma luzinha, um óculos bem legal, muito anos 2000. E ele coloca esse óculos e a gente descobre que através das lentes desse óculos você consegue ver fantasmas. E ele olha e percebe que naquele porão tá cheio de fantasmas, mas não apenas cheio de fantasmas, eles estão aprisionados, então ali é como se fosse um zoológico. E ele reconhece esses fantasmas, são os fantasmas que ele ajudou a capturar. O Dennis, ele sobe até a biblioteca onde o Arthur está conversando com o advogado, ele fala, olha, você precisa tirar sua família daqui agora, eu não trabalho na companhia de energia elétrica, eu sou o Dennis Haffkin, trabalhei com seu tio, e a gente capturava espíritos. Ele explica toda a história, né, que vocês já sabem. É claro que o Arthur não acredita em nada. O fato é que o advogado, né, desaparece, e o advogado que vai lá pro porão pegar o pagamento dele, que é uma maleta de dinheiro gigantesca. O advogado sabe que tem esses fantasmas, porque ele também tem um óculos especial. Ele até faz algumas piadinhas ali com um fantasma, com o outro. E no que ele puxa a maleta de dinheiro, ele aciona uma alavanca. É uma engrenagem que dá início a um processo nessa casa, porque a casa toda é uma máquina, na verdade. Então, quando ele tira essa maleta, ele aciona essa máquina. E ali tudo começa a girar. E a casa, ela começa a se transformar. Então, as paredes começam a mudar de lugar. Jaulas que estavam prendendo os fantasmas começam a abrir uma por uma. E no que a primeira se abre, a gente já vê que o espírito vai pra cima desse advogado e ele acaba morrendo, porque uma das portas fecha assim, deixa ele ao meio. Uma cena assim, bem bizarra. E aí, como nós já temos agora o primeiro fantasma livre, ele começa a andar pela casa. E a gente acompanha o que tá acontecendo nos outros cômodos, né? A Cat, que ela tá ali, né, no quarto, ela encontra um desses óculos também. A Meg também encontra um óculos. Então, assim, tem vários óculos desses espalhados pela casa. O Bob, como estava lá no porão brincando, ele acaba, né, sendo capturado por alguma coisa. E vai ter também uma explicação do porquê ele foi capturado. Aí o Arthur fica putaço, né? Principalmente com a Meg, que é paga pra cuidar do garoto. E, ai, cadê ele? Não sei o que. Ah, ele desapareceu, a gente começou a correr e tal. E aí fica o Arthur, a Meg, a Kate e o Dennis ali, né, tentando procurar esse garoto antes de conseguir sair da casa. Nisso que eles estão procurando o garoto lá no porão, a Kate, ela coloca um desses óculos e ela vê um espírito também. Ela não vê apenas um espírito, ela vê o pior deles, que é o Chacal, que ele é bizarro. A gente já vai falar dele também quando for explicar aí a origem de cada um. Mas o Chacal, ele é muito feio, ele tem uma gaiola na cabeça. Ele começa a atacar essa garota e aí
né, que o pai acredita que tem fantasmas ali. No que eles estão ali brigando e não sei o que, aparece a Kalina. Quem é a Kalina? É aquela que eu falei que tá lá no início do filme. A função dela é resgatar almas aprisionadas, então ela trabalha com isso. É um trabalho bem esquisito, mas é o trabalho dessa mulher, né? A gente tem que respeitar. Ela está naquela casa pra resgatar as almas. Em contrapartida, ela acaba ajudando o Arthur e a família dele também. Ela tem uns sinalizadores que servem meio que pra afastar os fantasmas. E ela já conhece o Dennis, né? Eles já tiveram ali um embate anteriormente, principalmente ali no início do filme, onde a gente vê eles conversando. Então temos mais uma integrante nesse grupo e uma mulher que entende muito bem do assunto. Esses personagens se reúnem pra conversar e ela precisa explicar o que tá rolando. Nesse meio tempo, a Cat, a filha do Arthur, também desaparece. Mais um filho desse cara desaparecido. Eles vão conversar e aí vem um dos melhores momentos do filme, que a Kalina explica o que é aquela casa e quem são aqueles fantasmas. E aqui, na biblioteca, a Kalina, ela explica que aquilo não é uma casa, é uma máquina complexa construída por Cyrus e projetada por um astrônomo chamado Basileus. Projetou essa casa enquanto estava possuído por um demônio no século XV. E a função desse projeto é abrir o Oculares Inferno, que na tradução de latim seria o olho do inferno, que é um projeto criado pelo diabo e alimentado pelos mortos. A pessoa que domina, né, que construiu essa máquina e que meio que juntou aqueles espíritos, ela passa a ter um poder ilimitado, já que todos que têm acesso a esse olho do inferno conseguem ver as pessoas amaldiçoadas, as pessoas abençoadas, conseguem ter poder do futuro, conseguem mudar algumas coisas do passado. Então é um sistema muito poderoso e era o que o Cyrus estava fazendo. Ele construiu essa casa para ser o Oculares Inferno. Só que para que isso funcione, ele precisaria reunir o Zodíaco Negro. E o que é o Zodíaco Negro? São 13 fantasmas do Zodíaco, mas falar, mas o Zodíaco são 12, sim. 12 fantasmas, mais um fantasma extra, que a gente vai entender daqui a pouco, que juntos eles dão energia para essa máquina. Então precisa ser exatamente esses fantasmas que estão descritos no livro. E por que aquela casa é de vidro e tem aquelas escritas nas paredes? Bom, aquelas escritas são encantamentos, dos quais, lidos ou falados para os fantasmas são obrigados a obedecer, porque são encantamentos ali do mundo mágico dos fantasmas. Os fantasmas não conseguem atravessar essas paredes que tem esses encantamentos em latim. Por isso que a casa toda é construída com isso. E conforme essa casa ela está se mexendo, né, a gente vê que a parte de metal do lado de fora ela está subindo, criou como se fosse um cubo, onde ninguém consegue sair e nem entrar, porque a casa ela se fechou completamente. E essa casa ela começa a se tornar um labirinto que está sempre indicando ali para o centro da casa, como se todos os espíritos fossem sempre conduzidos para o centro da casa, junto com as pessoas vivas que também estão ali, que é o Arthur e a família dele, o Dennis e a Kalina. E é bem legal descobrir como toda essa mecânica funciona. E realmente a casa é uma máquina, tá? Vocês vão ver isso no final do filme. E conforme ela está lendo o livro, nós temos a explicação desses 13 fantasmas. Aqui eu vou falar apenas o nome dos fantasmas, tá? Para vocês também se familiarizarem com o nome dos fantasmas. E depois eu explico a origem de cada um deles conforme prometido. O filho primogênito, o torso, a serva, a amante recatada, o príncipe dilacerado, princesa psicopata, a peregrina, a mãe cruel e seu filho grande, o destruidor, o chacal e o senhor do mundo. E esses 12, eles representam o Zodíaco Negro, que é de acordo aí com os 12 signos do Zodíaco que nós conhecemos. Mas tem o 13º fantasma, que é o que dá título ao filme, e ele se chama The Broken Heart, ou seja, o fantasma do coração partido, que é um item essencial para que essa máquina funcione. Só que esse é o fantasma mais difícil de capturar e vocês vão entender o porquê. E aqui tem um detalhe muito interessante para o quarto fantasma, que é o da amante recatada. Esse quarto fantasma, sabe quem é, gente? É a esposa falecida do Arthur. Então o Cyrus também capturou o espírito da esposa do Arthur e ela é o quarto fantasma. Então, ela também está presa naquela casa e ela tá toda queimada, assim. Inclusive a maquiagem aqui dos fantasmas é extraordinária, é muito bem feita. O Arthur vê que o negócio ali é pessoal mesmo e ele entende que o Cyrus botou ele ali, planejamento mesmo, né? Ele faz parte desse projeto. A Kalina explica então que para que essa máquina funcione plenamente, precisa de 12 fantasmas, que é o que representa o Zodíaco Negro.
negro. Nesse momento, a Kalina e o Dennis, eles entram meio que numa discussão sobre essa coisa do 13º fantasma, porque o Dennis fala que o Cyrus contou pra ele que precisaria de 13 fantasmas, e a Kalina fala que não, que pra máquina funcionar precisa de 12. O 13º fantasma, na verdade, é uma garantia extra pra que dê um curto-circuito nesse mecanismo. Então, se surgir um 13º fantasma, essa máquina ela vai quebrar e não vai funcionar, então não vai ter oculares inferno coisa alguma. Esse 13º fantasma é o Arthur, e se ele pular no meio daquela máquina, ele vai tirar a própria vida, mas em contrapartida ele vai salvar a vida dos seus filhos e quebrar todo esse sistema. Então o 13º fantasma precisa ser um espírito de alma pura, voluntariamente resolveu tirar a sua vida em prol de algo maior, que aqui no filme é o sacrifício do Arthur pelos seus filhos. Bem interessante isso, né? Só que a Kalina faz um trato com o Arthur. Ela fala, olha, é o seguinte, eu ajudo você a recuperar os seus filhos, mas você precisa me ajudar a libertar esses espíritos. Ele fala, tá bom, beleza, vamos nos ajudar. O Arthur e o Dennis, eles pegam um daqueles vidros pra se proteger até aquele centro da casa, né, pra procurar os filhos deles e tudo mais. A Kalina fica com a Maggie, e ela está sempre com aquele livro, que é um livro muito importante. Então temos esses dois núcleos divididos, tal, eles estão andando. O Dennis acaba morrendo, porque o último fantasma é liberado, e é o fantasma mais perigoso que tem ali. Ele mata o Dennis, o espírito quebra as costas dele assim na parede, uma coisa horrorosa. Nisso nós acompanhamos a Kalina e a Mags, que elas estão andando também, e elas chegam até aquela máquina principal da casa, e a gente vê aquilo tudo girando. E aí tem um detalhe que é muito importante. De vez em quando nessa casa nós vemos o espírito do Cyrus, que é, né, o velho lá, o dono de tudo, que morreu. Então ele tá andando por ali, dá pra ver o corte dele aqui no pescoço. E aí nós temos o primeiro plot twist, que é o seguinte: a Maggie, ela tá usando aquele sinalizador que afasta os fantasmas, enquanto a Kalina tá ali, né, mexendo na máquina, tentando fazer tudo aquilo parar. E aparece o Cyrus, só que ela fala, Kalina, o sinalizador não tá funcionando, você tem que me ajudar, não tá afastando esse fantasma e tal. E aí a Kalina se revela, ela não é boazinha, ela não está ali pra ajudar o Arthur, ela está ali pra ajudar o Cyrus. Mas o Cyrus não morreu, Gabriel? Não, ele não morreu, ele está vivo, ele tá se passando por morto, andando por ali, tanto que a Kalina tira o óculos e acaba ali beijando o Cyrus. Pois é. Não só isso, como a gente também descobre que a Kalina matou o parceiro dela lá no início do filme, o Damon, justamente pra ela fazer parte desse plano, né? No mínimo o Cyrus convenceu ela, porque o que ele queria dela era o conhecimento. Depois que ele obtém isso, ele mata ela numa cena bem esquisita, na verdade, que os vidros começam a se fechar assim na cabeça dela, horroroso. A Mags tomou uma pancada na cabeça, ficou ali desmaiada, e nós temos o Arthur indo até aquele ambiente ali principal, onde tinha aquelas coisinhas rodando que eu falei pra vocês. Ele começa a ouvir uma música estranha, é um encantamento que faz todos os espíritos ficarem em volta dessa máquina. E os filhos dele estão ali no meio, porque o Arthur precisa pular no meio daquela máquina. Lembra a questão ali do sacrifício para colocar um pane no sistema? Alguém me desconfigurou? E aí nisso que o Arthur está caminhando até esse centro ali da casa, onde tudo tá rolando, ele vê o espírito, né, o suposto espírito, seu falecido tio. Como ele tá de óculos, ele acha que é o espírito do tio dele que tá ali. Só que aí ele pensa, ele fala, se são 12 fantasmas e eu sou o 13º, ele começa a contar, começa a repassar a lista um por um daqueles fantasmas. Ele chega à conclusão que o tio dele não tá morto, porque se ele estivesse morto, ele também faria parte ali daquele ciclo de fantasmas. Tira o óculos e vê que o cara está vivo. Começa uma briga e não sei o que. E aí nós temos o segundo plot twist, que é o seguinte: pra máquina funcionar, realmente precisa de 13 fantasmas, tá? Não é aquela coisa de 12 fantasmas que a Kalina falou, não. O que ela inventou ali era só pra despistar, mas a máquina precisa de 13 fantasmas. Então olha só o que a Kalina fez, né? Ela tentou induzir o cara a, né, tirar a própria vida pra salvar os filhos, achando que ia fazer um curto-circuito com a máquina, que ela fosse parar. Mas não, na verdade, se ele fizesse isso, ela ia realmente abrir o Oculares Inferno e tudo daria certo. Então ela foi bem sacana, essa Kalina. O Arthur não tem muita opção, né? Ele vai precisar pular ali, porque senão os filhos dele vão morrer, estão ali no meio daquele círculo. Mas a Mags acorda e começa a fazer uma mixagem de som. A máquina começa a travar e os espíritos saem daquele círculo, eles saem do encantamento e vão pegar o Cyrus. E eles jogam o Cyrus no meio daquele círculo todo e ele, né, se destrói inteiro, né? Cabeça que vai para um lado, braço pro outro. Só que a casa começa a explodir e para ele se salvar, ele pula no meio daquele círculo, só que ele consegue pular e passar por aquelas lâminas e ele fica lá abaixadinho com seus dois filhos. A casa toda se explode, né? Então todos aqueles encantamentos nas paredes quebraram, não tem mais por que os fantasmas ficarem lá dentro. A gente vê que cada um vai para um canto ali na floresta, ou seja, os fantasmas estão livres por aí, tá? E se você não deixar o like no vídeo, um deles vai aparecer na sua casa com certeza. E aparece também o espírito da mãe deles e se despede e vai embora também. Essa é a história de 13
fantasmas. E antes de falar dos fantasmas, tem uma coisa que as pessoas questionam muito. Os fantasmas, eles só interagem com as pessoas quando as pessoas estão de óculos? Ou eles também podem fazer alguma maldade ali dentro da casa quando as pessoas não estão usando óculos? A gente não vê os fantasmas fazendo maldade quando a pessoa está sem o óculos. Então a gente não vê eles atingindo a pessoa, batendo. Sempre é quando a pessoa está com óculos. Então dá a entender que toda vez que você coloca o óculos, é como se não só você pode ver o fantasma, como o fantasma também pode interagir com você, incluindo te bater, te machucar, te arranhar. Tem vários momentos onde o Dennis não está usando óculos e mesmo assim ele tem interação com alguns fantasmas. Só que o Dennis, ele é médium, então ele não precisa desse canal que é o óculos para conectar o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Ele sozinho já é um canal disso, porque ele tem a mediunidade. Então por isso que ele sofre consequências dos espíritos sem precisar do óculos, que é uma coisa que pode gerar uma discussão para quem viu o filme. Vocês acham que os fantasmas só interagem com quem está usando óculos, ou eles também podem fazer maldade com as pessoas sem o óculos e sem a mediunidade? Não é divulgado no filme oficialmente a característica dos personagens, a história deles, mas no material bônus do DVD, a explicação pelo menos da origem, da caracterização desses fantasmas. Então o que eu vou trazer pra vocês é com base no que foi apresentado nesse material extra oficial do DVD do filme. Nós temos então o fantasma que é o filho primogênito. Esse fantasma, ele é o fantasma do Billy Michaels, um menino que era fã de filmes de cowboys. E um dia, um vizinho encontrou uma flecha de aço de verdade no armário de seus pais. Ele desafiou Billy para um duelo. E ele morreu quando o vizinho atirou na nuca dele. Na morte, Billy está em seu traje de cowboy, segurando uma machadinha com a flecha ainda saindo de sua cabeça. E esse primeiro fantasma, que é o filho primogênito, ele representa o signo de Áries. Então, né, já fica de olho aí pra ver qual é o fantasma que representa o seu signo. Seguimos agora para o segundo fantasma, que é o Torso. O Torso é o fantasma de um jogador chamado Jimmy Gambino. Ele passava a maior parte de seus dias na pista fazendo apostas. Quando ele apostou pesadamente em uma luta de boxe e perdeu, ele tentou renegar sua aposta e fugir para a cidade. Porém, a máfia conseguiu alcançar Gambino e o cortaram em vários pedaços. E esse espírito no zodíaco representa o signo de Touro. O próximo fantasma é a Serva. A Serva era uma líder de torcida chamada Susan Legro, que nasceu privilegiada e tinha uma queda por seduzir homens e jogá-los fora depois. Isso deixou um longo rastro de corações partidos. Quando seu namorado a descobriu traindo, ele a estrangulou e a matou. Ele enterrou o corpo dela na linha de 50 jardas no campo de futebol local. O namorado foi condenado e sentenciado à morte. Antes de sua execução, ele foi citado como tendo dito: "A cadela quebrou meu coração, então quebrei o pescoço dela." Seu fantasma está em um vestido de baile, pendurado, suspenso pelos instrumentos de estrangulamento com os braços amarrados nas costas. E ela representa o signo de Gêmeos. Próximo fantasma é a amante recatada. A amante recatada aqui no filme é a Jen Criticals, esposa de Arthur. Ela sofreu queimaduras graves ao salvar sua família de um incêndio devastador em sua casa. E mais tarde morreu devido aos ferimentos no hospital. Seu fantasma inicialmente aparece em um vestido de hospital, ligado a um suporte de soro e mostrando queimaduras graves em seu rosto. Ao contrário dos outros fantasmas, ela não é um espírito vingativo. E esse espírito é representado no zodíaco como o signo de Câncer. Então se você é canceriano, esse espírito aqui te representa no zodíaco negro, hein? E o próximo fantasma é o Príncipe Dilacerado. Esse é o fantasma de Royce Clayton, que nasceu em 1940. Era muito talentoso no beisebol no colégio, embora com problemas de atitude e complexo de superioridade. Em 1957, ele foi desafiado por um engraxador chamado Johnny para uma corrida de arrancada, mas foi morto quando seu carro saiu do controle e capotou. A causa do acidente foi um corte na linha de freio. Ele foi enterrado em um terreno com vista para o campo de beisebol e o seu fantasma carrega um taco de beisebol. E vamos ver se vocês adivinham qual é o signo desse fantasma. Leão. Pois é, leoninos, esse aqui é o espírito que representa vocês, tá? E nós tínhamos o príncipe, agora nós temos a princesa psicopata, que aqui no filme é o espírito da Dana Newman, que não acreditava em sua própria beleza natural. Namorados abusivos alimentaram sua baixa autoestima, o que a levou a muitas cirurgias plásticas desnecessárias para defeitos imaginários. Eventualmente, ela conseguiu um emprego trabalhando para um cirurgião plástico, sendo paga em tratamentos ao invés de dinheiro. Certa noite, sozinha na clínica, ela tentou fazer uma cirurgia em si mesma, mas acabou cegando-se de um olho, mutilando-se permanentemente, além de qualquer possibilidade de salvação. Ela sim tirou a própria vida. E no zodíaco negro, esse espírito representa o signo de Virgem. E eu, como virginiano, fico assustado, né, por saber que esse aqui é o espírito que representa o meu signo no zodíaco maligno. E o próximo é a Peregrina. Peregrina é o fantasma de Isabelle Smith,
uma inglesa que atravessou o Atlântico e se estabeleceu na Nova Inglaterra durante os tempos coloniais. Ela era uma estranha na cidade para o qual se mudou, e isso a isolou dos outros habitantes da cidade. Ela foi considerada culpada de bruxaria depois que o gado começou a morrer misteriosamente e quando ela emergiu de um celeiro em chamas completamente ilesa. E ela foi condenada e morta como bruxa. Esse espírito é representado pelo signo de Libra. Então, librianos, ó, esse aqui é o signo de vocês. Aqui nós temos dois fantasmas que se conectam na mesma história, que é o filho grande e a mãe cruel. A mãe cruel é o fantasma de Margaret Shelburne, que foi uma atração em um carnaval por ter apenas 1 metro de altura. Ela foi abusada por um cara muito alto, que era conhecido como Homem Gigante, que era uma outra aberração desse circo de horrores. E desse abuso nasceu o seu filho Harold, que é o filho grande. Harold, mimado, foi criado como protetor de sua mãe e manteve uma mentalidade infantil ao ponto de usar fraldas a vida inteira. Alguns funcionários decidiram pregar uma peça em Harold e sequestraram sua mãe, mas quando alcançou os culpados, descobriu que sua mãe havia morrido sufocada acidentalmente. Harold então matou todos eles e depois acabou sendo morto. Uma história bem cruel desses dois, né? A mãe cruel representa o signo de Sagitário e o seu filho grande representa o signo de Escorpião. Próximo fantasma é o Destruidor. O Destruidor é um fantasma de um guerreiro chamado George Markley, que vivia em uma pequena cidade na década de 1890. Ele foi injustamente acusado de roubo e, quando ameaçado de exílio, recusou-se a deixar a cidade. Uma gangue liderada por seu acusador enforcou sua esposa e filhos e queimou seus corpos. E em vingança, George usou sua marreta para espancar os culpados até a morte. Ele foi então submetido a uma forma cruel de justiça, sendo acorrentado em uma árvore e executado com pregos de ferrovia cravados em seu corpo com sua própria marreta. Por isso que a gente acompanha ele no filme com vários pregos, assim, aquela marreta dele bem bizarro também. E esse fantasma no Zodíaco Negro é representado pelo signo de Capricórnio. O próximo fantasma é o temido Chacal. O Chacal é o fantasma de Ryan Khan, que nasceu em 1887, filho de uma prostituta. Ryan tinha um desejo insaciável por mulheres. Ele abusava delas e depois tirava suas vidas. Querendo ser curado, ele se internou no hospital psiquiátrico, mas depois de atacar uma enfermeira, ele foi colocado em uma camisa de força e jogado em uma solitária. Após anos de prisão, ele ficou completamente louco, arranhando as paredes com tanta violência que suas unhas foram arrancadas completamente. Ainda lutando para se libertar, Ryan roeu a jaqueta até que os médicos finalmente prenderam sua cabeça em uma gaiola de metal. Quando o incêndio começou, todos, exceto Ryan, escaparam e ele acabou morrendo. Uma história bem trágica, né? De uma pessoa que foi bem malvada aí enquanto era vivo, por isso se tornou um fantasma tão agressivo e tão temido por todos aqui no filme. No Zodíaco Negro, representa o signo de Aquário. O 12º fantasma que faz parte do Zodíaco Negro é o Senhor do Mundo. O Senhor do Mundo, ou conhecido também como Juggernaut, é o fantasma de um serial killer chamado Horace Breaker Mahoney. Com mais de 2 metros de altura, ele tinha uma altura e aparência tão grotesca que todos o rejeitavam quando criança. Sua mãe o abandonou ao nascer, então seu pai o criou, colocando-o para trabalhar no ferro velho, esmagando carros velhos. Ele pegava caronas com mulheres e as levava de volta para seu ferro velho, depois as rasgava com as próprias mãos e as dava aos cachorros. Um dia ele pegou uma policial disfarçada que pediu reforços, trazendo uma equipe da SWAT para cercar o ferro velho. Rapidamente, 5 oficiais da SWAT sacaram suas armas e conseguiram derrubar Horace. Por isso que ele tem aquela aparência de balas, né, no corpo dele, né, aquela aparência medonha. E no Zodíaco Maligno, ele representa o signo de Peixes. Mas nós temos o 13º fantasma, que não aparece no Zodíaco, já que são apenas 12 signos. Mas vocês sabem que tem o 13º fantasma, então, que é o do coração partido, que no filme era pra ser o Arthur. E essa é a história de os 13 fantasmas, tanto do filme quanto dos 13 fantasmas. Deixa o like de vocês, compartilha esse vídeo, porque deu bastante trabalho de reunir essas informações pra vocês. Contribuam aí com like, um comentário, que ajuda bastante o meu trabalho. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Tem vários outros conteúdos parecidos com esse, né, de final explicado, contando a história dos filmes. Então, só clicar na playlist que eu vou deixar linkada pra vocês. Aproveita e coloca também qual é o seu fantasma favorito e qual que é o seu signo e o fantasma que representa ele. Então coloca aqui nos comentários que eu tô bem curioso pra saber o signo de vocês. Deixa também nos comentários sugestões de outros filmes que vocês querem ver num quadro parecido com esse. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.